esse aspecto de liderança é muito interessante, né? Porque o líder, obviamente, ele tem que inspirar e ele tem que ser de verdade, né? Na verdade, ele tem que inspirar pelo propósito dele, ele tem que inspirar pelo que ele diz, mas mais pelo que ele faz, né? E como que Sem você dúvida. acha que essa credibilidade do líder deve transparecer para que ele realmente conquiste as equipes e possa liderar as equipes, principalmente num momento como esse que a gente vive, né? Eu acho que um grande ponto que, de certa forma, dificulta a vida dos líderes nesse momento é que, às vezes, você tem uma imagem de futuro, você tem aquilo dentro de você, mas você ainda não tem claro quais passos precisam ser tomados para você chegar lá. E a verdade, na minha forma de ver, e a questão da confiança aqui é justamente essa. O líder não precisa saber tudo. Você não precisa saber qual é o caminho que vai precisar ser trilhado para chegar naquela visão inspiradora. A equipe vai te ajudar. Na medida em que você for genuíno, colocando, meus caros, é para cá que eu acho que nós devemos ir por causa disso e disso, com histórias, com metáforas, né? Lembrando que tem pessoas que são auditivos, outros são sinestésicos, outros são visuais. É preciso que você explore todas essas potencialidades das pessoas para passar para elas da forma mais, vamos dizer, real possível, usando o canal de cada um preferencial de aprendizagem para que as pessoas consigam visualizar, entender bem aquilo dentro de você, mas deixando claro, eu não tenho todas as respostas. Como é que nós juntos vamos construir esse caminho para nos aproximarmos desse futuro que eu estou idealizando? Quando o líder é genuíno nesse ponto, entendendo e sem nenhum problema, expondo ali as suas fortalezas e as suas fraquezas, é que a equipe vai entender, esse aqui não é o Clark Kent, não é o super-homem. É um homem como qualquer um de nós, que casualmente está nosso chefe. Amanhã a coisa pode virar, estamos numa outra empresa, você aqui é meu chefe, aqui eu sou o seu chefe, amanhã somos pares. Essa flexibilidade e esse entendimento me parece que são fundamentais para que a confiança possa permear essas relações. Muito bom. Eu estou 100% de acordo com você, essa é a minha experiência também, e muitas vezes o que eu percebo é que existe uma pouca consistência, algumas vezes, entre a liderança, o que ele gostaria de ser e o que ele realmente é. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. E ligando a isso, eu acho que talvez para que realmente esse desafio seja ultrapassado, a percepção que eu tenho é que esse líder tem que passar por um profundo autoconhecimento, né, Otávio? Eu acho que o perigo, muitas vezes, de um líder achar que, não, eu tenho essa característica de liderança natural, eu sou um líder nato, então eu naturalmente vou liderar as equipes, vou mover as equipes e vou inspirar as equipes. Você acredita nesse autoconhecimento como sendo um complemento muito relevante e importante? Eu diria, eu nem chamaria de um complemento. Eu acho que é fundamental, porque é fundamental, na minha forma de ver, que o líder entenda que o meu estado interno impacta a mim e impacta o meio, impacta a minha empresa, impacta o meu departamento. E o estado do meu departamento impacta a mim. Nós nos conectamos não só fisicamente, mas também energeticamente. Se eu, por exemplo, de manhã cedo estou indo para a fábrica e eu percebo no caminho que eu estou começando a sair do meu eixo, eu estou começando com pensamentos estranhos, com sentimentos às vezes que não são muito auspiciosos, eu vou abrir a janela, eu vou mudar a música que está no rádio, eu vou chegar, às vezes, chego na fábrica, estaciono o carro, medito por uns 2 ou 3 minutos, porque eu tenho claro que eu vou impactar a performance das pessoas, e se eu vou impactar, eu quero impactar para somar e não para subtrair, né? Então, eu acho fundamental que o líder ou a líder tenha essa percepção, para que nós possamos, então, construir dentro de nós e construir essas pontes de empatia. Porque na medida em que você consegue perceber que um colega de trabalho, alguém da equipe não está muito bem, muitas vezes você não vai perceber isso na linguagem corporal, você não vai perceber isso com a pessoa te falando que ela não está bem. Você vai ter que sentir. Você vai ter que olhar para aquela pessoa e genuinamente se conectar e entender, puxa, alguma coisa está acontecendo. E isso pode levar a um problema de performance, isso pode levar a erros no trabalho, de repente, né? Então você tem que ter esse discernimento para talvez, puxa vida, se aquela pessoa está passando por um perrengue na vida pessoal, talvez ela possa vir um pouco mais para o back office nesse momento, às vezes 1, 2 semanas, tirar ela da linha de frente, porque mantendo todo mundo fazendo as mesmas coisas, de repente elas não vão conseguir dar o seu melhor, porque certamente nós somos uma pessoa só. Nós usamos vários chapéus na nossa vida, mas nós somos uma pessoa só. Então, problemas pessoais vão impactar a minha performance no trabalho e vice-versa, né? Eu acho que essa questão do autoconhecimento é fundamental
para que a gente possa realmente explorar todas as potencialidades da equipe. E também um outro ponto, né? Eu acho que as pessoas têm que trabalhar felizes, engajadas, motivadas, fazendo o que elas gostam. O autoconhecimento me parece que também te oferece o subsídio para você entender em que cada pessoa dessa equipe é boa ou é bom. O que eles gostam de fazer? O que deixa todo mundo com o espírito elevado. Se você puder distribuir a equipe para que cada um faça aquilo que mais gosta, que vai estar todo mundo acordando na segunda-feira feliz, energizado para vir trabalhar, porque vai dar o seu melhor fazendo aquilo que gosta, puxa vida, isso é fundamental. E certamente os resultados que você vai colher, os frutos que o líder vai colher, são maravilhosos, porque todo mundo vai estar te dando o melhor que pode dar, percebe? Claro, claro. É muito interessante, né? Então, você junta algumas coisas, Otávio, que eu considero fundamentais, e eu acho que até em outros momentos a gente pode já até ter falado sobre isso, mas eu acho que existem alguns pilares fundamentais da liderança, né? Você falou do aprendizado, você falou do autoconhecimento, você falou da empatia rapidamente agora. Eu acho que criatividade pode ser incluído aí também, né? E quando você coloca tudo isso junto, aí sim você começa a ter a figura do líder ou da líder que realmente vai conduzir e vai fazer a diferença, né? Você considera que criatividade também está nesse mesmo patamar? Eu coloco que sim, a criatividade é muitíssimo importante, especialmente nesse mundo que a gente vive, em que tudo está mudando ao mesmo tempo, né? E de repente está mudando como a gente trabalha, como a gente se diverte, como a gente faz negócios, como nós nos relacionamos, como a gente vive, né? Então a criatividade é muito importante. Eu acredito que nós estamos diante de problemas hoje que nunca foram enfrentados. Então não adianta a gente querer pegar aquela solução que nós usamos lá no começo dos anos 2000 para um problema complexo que nós estamos inventando, que nós estamos enfrentando hoje. A criatividade sim é muito importante, mas eu vejo que a criatividade é mais da gente com a gente mesmo num primeiro momento, né? Eu concordo que uma equipe que está ali todos engajados em resolver um problema, as ideias, o brainstorming vai ser super rico, mas a criatividade me parece que é nós conseguirmos conectar na nossa cabeça pontos que estão conectados de uma maneira, conectá-los de outra maneira. E o grande ponto que eu vejo aqui é o seguinte: para que você possa conectar os pontos na sua cabeça de uma outra maneira, os pontos precisam estar lá, né? Esse é um detalhe aqui, né? Então, o que cada um está fazendo dentro da sua vida para enriquecer a sua mente com pontos diferentes? Nesse mundo que a gente vive, nós temos... Eu sou engenheiro, por exemplo, no meu trabalho eu convivo, a maioria das pessoas são engenheiros, são pessoas pelo menos com perfil técnico, então eu vou tentar na minha vida pessoal conviver com outras pessoas. Eu quero conviver com psicólogos, com historiadores, com sociólogos, com filósofos, sabe? Com dentistas, com médicos. Pessoas que vão me trazer uma perspectiva da vida diferente da que eu tenho no meu trabalho e comigo mesmo, né? Eu quero me expor a experiências diferentes, eu quero ir a lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes. Essa é a maneira que eu entendo que eu vou popular a meu cérebro com pontos desconexos, de várias perspectivas diferentes, que eu vou poder, na medida em que eu tenha interesse, conectá-los de outra forma. Assim é como eu vejo a criatividade. É nos expondo a coisas diferentes, experiências diferentes. E aqui, antes de passar a palavra para você, eu pergunto para todos nós que estamos aqui, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Fica aqui a reflexão, porque se faz muito tempo, talvez você possa começar, vamos dizer, explorar um pouco mais as potencialidades desse mundo diverso que a gente vive, né? Muito bacana, Otávio. Muito bacana a provocação. Eu acho que tem um pouco. Eu sou engenheiro também, tá? Então eu sou da mesma turma, assim, meio chato. Eu não sou daqueles que eu e você. Se bem que nós dois estamos meio. Temos uma energia aqui para meio que extrapolar um pouquinho aí os aspectos cartesianos da engenharia. Mas eu vou, inclusive, me arriscar um pouco aqui, porque pelo que você está falando e o que eu entendo, aqui tem um pouco de neurociências aí em tudo que você está falando, né? Quer dizer, é olhar de uma forma diferente o mundo. Ter um mindset de desenvolvimento, né? Uma mentalidade de desenvolvimento, não ficar parado no que era, sempre foi e sempre será, né? E eu acho que isso é fundamental, pelo menos na forma que eu vejo. E eu já comentei isso com algumas pessoas, né? E para a gente definir mais claramente, de uma forma muito objetiva, o que é esse mindset meio retrógrado, vamos dizer, ou fixo, e o de desenvolvimento, é aquela história lá do Jorge Amado, da Gabriela, né? A Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, sempre Gabriela. E, na verdade, o mundo não é assim, porque o mundo está mudando e a Gabriela tem que mudar também. Até porque, eu acho que tem um aspecto importante, Otávio, eu queria escutar você comentar também,
a gente pode pensar, como nós temos experiência, e eu vejo muita gente na tela aqui nos acompanhando hoje que tem bastante vivência, a gente pode pensar o seguinte, não, mas eu há 10 anos atrás enfrentei esse problema, atuei dessa forma, solucionei o problema e tive êxito. Então, eu vou ter um problema igual agora, eu vou atuar da mesma forma. Não vai funcionar, o problema não é igual, o ambiente não é igual, o mundo VUCA não é igual, e mais importante de tudo, você não é igual, ou eu não sou igual. Há 10 anos atrás eu era outra pessoa, com outra experiência, com outra vivência. Então, a mesma caminho para a solução de problemas de 10 anos, hoje, não vai funcionar. Porque nós temos que ter essa visão de que o mundo está mudando, o ambiente está mudando, os stakeholders mudam e nós, principalmente, né? Nós, principalmente, mudamos. O que você acha? Faz sentido isso ou não? Certamente. Eu acho que todos nós aqui concordamos que, desde um ano atrás, quando a pandemia chegou aqui no Brasil, esses 12 meses foram de profunda transformação. Não só a transformação digital, vamos dizer, da sociedade se digitalizando de uma maneira incrível, mas também os valores das pessoas mudando muito. Hoje em dia, o nosso foco em diversidade, o nosso foco no meio ambiente é muito mais aguçado, muito mais profundo do que era um ano atrás, né? Então, todos nós temos que entender essas particularidades. O mundo está mudando rapidamente. Eu acredito que todos nós estamos diante de problemas com circunstâncias que nunca vivemos. Então, nós precisamos nos reinventar, né? As nossas crenças, elas começaram a ser criadas no nosso subconsciente no final da gestação, até mais ou menos uns 10 anos de idade. Então imagina que o Otávio, com 7 anos de idade, por qualquer circunstância das experiências que eu estava tendo naquele momento, eu acabei programando no meu subconsciente uma crença. Hoje eu estou com quase 50 anos. Veja se faz sentido eu continuar vivendo guiado por aquela crença que foi construída no meu subconsciente quando eu tinha 7 anos. Certamente eu não vou conseguir tomar as melhores decisões, eu não vou conseguir me colocar diante das N situações da forma melhor. Então, eu acho que todos nós precisamos estar conscientes disso e continuamente procurando nos adaptar, procurando melhorar, procurando adquirir os comportamentos, os pensamentos, os hábitos que vão conseguir fazer com que as nossas potencialidades possam gerar o máximo de valor no mundo que a gente vive, né? Continuar do piloto automático, ou seja, continuar levando a minha vida com aquelas programações do meu subconsciente que foram feitas quando eu era criança, isso significa me manter na minha zona de conforto. É essa tal da zona de conforto na minha cabeça, né? E na zona de conforto não tem glória, não tem sucesso, não tem realização, os seus sonhos, nenhum deles está na sua zona de conforto. Para que nós possamos sair da nossa zona de conforto e buscar aquilo que realmente o nosso coração quer que a gente tenha, a experiência que o nosso coração, que a gente quer usufruir nessa vida, nós precisamos nos reinventar. Porque se você pensar bem, lá pelos anos 80, 90, o tempo de validade de uma competência era na casa de 30 anos. Portanto, a pessoa se formava na faculdade, praticamente durante toda a vida profissional, ela iria usar aquelas competências que ela aprendeu na faculdade. Hoje, o tempo de validade de uma competência está na casa de 5 anos e diminuindo. Isso significa, só para fazer uma conta fácil, nós homens vamos trabalhar por 35 anos, né? Se as competências duram 5 anos, nós vamos passar por pelo menos 7 ciclos de aprendizagem de novas competências. Não para que a gente melhore, mas para que nós nos mantenhamos aí na crista da onda, né? Então, esse ciclo de aprendizagem é muito importante, é importante que todos nós aqui tenhamos isso claro. Caso a gente decida não nos adaptarmos, e é uma decisão nossa, o livre-arbítrio permite que a gente faça o que a gente quiser. Mas na medida em que você decide não se adaptar, não se atualizar, não adquirir as competências, os hábitos, pensamentos, comportamentos que vão ser melhor, poder explorar melhor as experiências desse momento que a gente vive, você vai estar, de certa forma, trazendo para a sua vida ansiedade, sofrimento e falta de perspectiva. E aqui eu coloco um ponto, uma provocação aqui. Quantas pessoas estão nesse momento atrás de um propósito? E todo mundo quer trabalhar com propósito, e as empresas estão atrás de propósitos, e eu vejo todo mundo buscando propósito aqui no fora, né? Vamos buscar um propósito fazendo um novo curso, buscando uma nova formação, e um workshop, um seminário. Eu acho que essa questão do propósito está dentro de nós. A gente tem que olhar para dentro, para encontrar essas respostas, né? E ter a flexibilidade e adaptabilidade, só para completar, de perceber que nós precisamos continuamente nos enxergar como um software versão beta, que é um software que está sempre aberto e tem sempre a possibilidade de ser refinado, de ser melhorado, novas potencialidades serem incorporadas para que esse software possa cumprir melhor as funções que ele tiver, né?
nesse sentido que eu vejo que nós temos que nos ver, né? Não, eu acho que é isso mesmo. E desculpa, eu ia fazer um comentário a respeito do propósito, e sem dúvida, né? Propósito não é uma moda do momento. Propósito é uma conclusão de uma série de experiências que cada um de nós tem, e nós chegamos a essa conclusão do que realmente nos move, do que realmente é relevante e importante para a gente. E aí sim nós vamos buscar o nosso caminho e chegar perto de pessoas que têm propósitos similares e de empresas que têm esses propósitos e esses valores, e dessa forma a coisa acontece. Não dá para eu ajustar o meu propósito à moda ou ao momento, né? Isso vai certamente, e principalmente para um líder, isso vai impactar muito fortemente a credibilidade do líder. O líder não pode simplesmente falar da boca para fora que ele está preocupado com as pessoas, que ele está preocupado com o meio ambiente, que ele está preocupado com tudo, mas deixo bem claro, o que me move é dinheiro. Então, pera um pouquinho. Qual que é? Você está inconsistente, né, meu amigo? Total. Então, essa eu acho que é uma coisa que é bastante relevante. E, às vezes, por mais absurdo que possa parecer, eu estou falando algo que muita gente que está olhando fala, não, mas isso não acontece. Acontece, eu tenho exemplos, acontece. A pessoa tem o speech padrão, o speech esperado, o speech de vendas, né, da própria pessoa, mas o que move realmente, e na hora do vamos ver, na hora da relação líder-liderado, one-on-one ali, um a um, frente a frente, aí a pessoa mostra o que realmente é. E isso é muito grave porque ele está definindo um propósito que não é realmente o dele, ou ele está definindo um perfil que não é realmente o dele. E essa falta de coerência, falta de coerência que as pessoas percebem, né? Talvez esse líder, nesse exemplo, né, eu nem me dei conta que eu vendo uma imagem que não é aquela imagem que de fato está no meu coração. Eu posso até não me dar conta, mas as pessoas à minha volta vão se dar conta imediatamente, e isso vai ser uma grande quebra de confiança, porque, peraí, eu posso confiar nessa pessoa? Porque, pô, ele vem me falando da preocupação com as pessoas, o meio ambiente, etc., e agora ele está falando de grana, eu posso confiar genuinamente, né? Porque aquela história do copo que quebra, né? Você pode colar os pedacinhos do copo da melhor forma que você puder, mas dificilmente você não vai ter nunca o mesmo copo, né? Ele vai ter trincos, ele vai ter pequenos defeitos, né? E essa questão da confiança é fundamental, né? E essa coerência que o líder vai mostrar no transcorrer da carreira, seja nas relações com os funcionários, seja nas relações com clientes, fornecedores, com todas as partes interessadas, isso é muito importante para fortalecer essa coerência e passar essa imagem, vamos dizer, uníssona dos valores que essa pessoa tem, né? Isso é uma coisa muitíssimo importante, né? Sem dúvida, Otávio. E é o que move as pessoas, né? A gente pode até falar em outro momento, eu acho que não é o caso agora, mas a gente pode falar em motivação intrínseca, extrínseca, pode falar de dinheiro, pode falar de bônus, pode falar de uma série de coisas, mas o que move realmente as pessoas é a pessoa se sentir bem, aquilo que você falou há algum tempo atrás, aí, há alguns minutos atrás, é o que me move segunda-feira para ir lá, feliz da vida, fazer o meu trabalho. Não é só o dinheiro, não é só o dinheiro. Né? Então, fica claro para mim que tem muito mais. Nós acreditamos muito nisso na DSI, eu tenho certeza que você acredita também. Mas então, deixa eu só fazer uma ponte aqui para um outro lado nosso que eu gostaria de abordar um pouco também. Nós falamos, sem dúvida, de aprendizado, nós falamos de mindset de desenvolvimento, você colaborou muito aí nesse conceito, falamos de empatia, falamos muito de confiança, autoconhecimento, criatividade. Então, pô, esse líder ele está realmente bem completo, né? Se a gente considerar que tudo isso são atributos e que a pessoa realmente, além de tudo, tem o dom e tem a característica de realmente comunicar tudo isso, porque isso também é uma característica fundamental, você comunicar e ser assertivo na comunicação para que as pessoas entendam e vejam o que você está fazendo e falando e aí sim se movam, né? Bom, juntou tudo isso, é um grande líder, um cara que está realmente alinhado às expectativas da liderança nesse momento de tantas mudanças, de tantos desafios. Bom, aí nós temos que vender, né? Então, esse líder de vendas, ele vai ter que mover uma equipe, vai ter que inspirar essa equipe e vai ter que fazer essa equipe trabalhar. O que você acha, juntando todas essas características da liderança, de uma boa líder, um bom líder, como mover essa equipe, como realmente fazer com que as vendas ocorram, com que os negócios se movam num ambiente tão desafiador, uma vez que nós já temos esse líder inspirador, né, Otávio? O que você acha aí? Qual a comunicação? Eu acho que um ponto importante aqui, né? Quem será a pessoa que tem todos esses predicados, né? Eu acho que ainda não conheci. Eu acho que o grande ponto aqui é que nós tenhamos muito claro, essas são as minhas fortalezas, essas são as minhas fraquezas.
que nós procuremos nos cercar de pessoas que vão complementar isso. Então, isso é um ponto interessante, né? Nós precisamos nos cercar de pessoas que vão complementar as nossas competências, já que dificilmente nós vamos encontrar alguma pessoa, seja homem ou mulher, que tenha todos os predicados daquele livro do líder ideal, né? Então também tem essa. No caso da questão das vendas, eu acho que é isso aí. Nós estamos realmente no mundo desafiador, entender que o processo de vendas mudou, aquele processo de vendas antigo que a gente tinha de sair caminhando com a pastinha embaixo do braço, pega a Avenida Paulista, vem um numa calçada, o outro na outra calçada, vai subindo em todos os prédios e vem descendo, batendo em todas as portas para vender, acabou. Esse tipo de venda acabou. Então as pessoas de vendas precisam ter isso claro, precisam se atualizar, e esse líder de vendas precisa entender, tem um funil de vendas, tem pessoas de prospecção, tem pessoas que vão apresentar propostas, tem pessoas que vão fechar os negócios e tem pessoas que vão fazer o pós-venda. Da sua equipe, quem é que vai fazer cada coisa dessa? Né? Quem são as pessoas com as competências melhor talhadas para cada uma dessas fases do processo de vendas? Porque alguém que está prospectando pode ser não uma melhor pessoa para fazer o fechamento de uma venda. Então, é importante que o líder ou a líder tenha isso muito claro, mapeie muito bem para o produto, para o serviço que você está vendendo, para o mercado em que você atua, como é que é esse funil? Como é que o processo de vendas está desenhado hoje e como é que nós podemos melhorá-lo, né? Para que a gente tenha continuamente novos negócios podendo ser gerados com as pessoas fazendo aquilo que elas têm mais competências para fazer. Me parece que com esse processo, vamos dizer, porque vendas é um processo, né? A gente tem do passado uma imagem do vendedor que é alguém com o coração, que é alguém falador, que é uma pessoa de fácil comunicação e vai fazendo muitas amizades, de fato, são coisas interessantes e desejáveis, mas nesse mundo do século XXI, em que o contato pessoal está prejudicado, de certa forma, essa competência, de certa maneira, não é mais tão irrelevante. Outras competências precisam ser incorporadas nessas pessoas, né? Eu brinco com os meus mentorados, com os meus alunos, que todos nós caminhamos com uma caixa de ferramentas virtual. E nós vamos levar a nossa caixa de ferramentas virtual para toda a nossa vida pessoal e familiar e profissional, né? Nenhum de nós vai ter na nossa caixa de ferramentas todas as ferramentas, né? Mas é importante que a gente entenda quais ferramentas eu tenho na minha caixa de ferramentas virtual e quais eu preciso desenvolver para ter sucesso na posição que eu estou hoje, no mercado que eu estou hoje, com as responsabilidades que eu tenho hoje, né? Então, é possível colocar um prego na parede com um alicate? Pô, é possível, com um pouco de boa vontade, um pouquinho de tempo, você acaba colocando o prego na parede. Agora, se você tiver um martelo na sua caixa de ferramenta, puxa vida, você vai conseguir fazer isso de uma forma muito mais eficaz. Agora, se você só tem chave de fenda na sua caixa de ferramentas, puxa, colocar um prego na parede com uma chave de fendas é mais desafiador. Então, esse aqui é o grande ponto, me parece, Marco. É entender esse processo de vendas com muita clareza e ele vai mudar de produto para produto, de serviço para serviço, de mercado para mercado e escolher a equipe, escolher as pessoas melhor talhadas para participar de cada etapa desse funil. Essa é a grande verdade. E nesse mundo que nós vivemos, o marketing digital é uma competência que precisa ser dominada, na minha forma de ver, por todo mundo que está na área de vendas. Porque hoje a internet é uma grande fonte de leads, é uma grande fonte de negócios. Mas se você que está na área de vendas e de repente você não tem muita intimidade com marketing digital, começa a olhar para isso com muito carinho, porque certamente de hoje até o final da sua carreira você será demandado a navegar um pouco melhor nesse mundo da internet, que é um oceano. Qualquer subnicho dentro do oceano da internet tem um potencial enorme de gerar lucros e gerar negócios, mas é preciso prospectar online hoje em dia. Então, aquela prospecção por telefone, como se fazia, ou porta a porta, acabou. A prospecção agora é online. E essas competências, vamos dizer, digitais, precisam estar muito bem solidificadas dentro de todos nós. E nesse sentido, eu quero aqui dar um testemunho, né? Eu sou executivo, essa é a minha carreira, eu sou professor, eu faço palestras e quando eu me dei conta dessa questão do marketing digital, eu não fui propriamente fazer um curso de marketing digital.
Eu criei um canal no YouTube, eu tenho um podcast, eu tenho uma presença no LinkedIn, eu tenho uma presença no Instagram, justamente para que eu fosse aprender sobre marketing digital não lendo um livro. Eu fui aprender quebrando pedra. Porque essa eu acho que é a maneira da gente aprender, né? Eu assisti vídeos, eu participei, estudei sobre isso, mas eu vou usando nos meus produtos digitais as estratégias de marketing digital que eu aprendi, para ver quais funcionam, quais não funcionam, quais eu preciso melhorar, como é que eu vou precisar ser criativo para pensar de uma outra forma, criar uma outra forma, como é que eu vou ver no LinkedIn aquela configuração para me dar os leads que eu preciso, percebe? Eu acho que é muito importante da gente trazer isso para a nossa vida, entende? Muito bacana. Eu acho que é aprender com o acerto e aprender com o erro, mas aprender fazendo, né? É muito Sem dúvida. Isso. Deixa eu fazer um comentário aqui, rápido, porque nós já foi aí metade da nossa conversa. E eu vou pedir para o pessoal que está já mandando algumas perguntas, que façam as perguntas no chat. A gente vai ter um tempo daqui a pouquinho para interagir um pouquinho e fazer essas perguntas diretamente para o Otávio aqui. Eu, o Aleia, o Aldo, nós vamos, que é o grupo da DSI que está apoiando aqui hoje, além dos outros componentes da DSI que estão participando, vamos fazer essas perguntas e eu gostaria que vocês fizessem essas perguntas aqui no chat. Mas antes disso, eu vou fazer uma outra provocação, Otávio, e só fazer um comentário sobre um comentário que ocorreu aqui. O Gerson fez um comentário que dinheiro não é o único caminho, mas as empresas precisam de resultados. Eu acho que é muito, muito importante isso que o Gerson falou, e realmente as empresas só sobrevivem e só há sustentabilidade com resultados. O que para mim é fundamental é saber bem o que é resultado, né? Resultado é a última linha, é o EBITDA, resultado é ESG, é triple bottom line. O que é resultado? Saber o que é resultado é fundamental, porque aí você vai poder definir o que é êxito, né? Então, eu estou 100% de acordo com você, Gerson. Dinheiro não é o único caminho, e sim, resultado é o fundamental. E quando você define o que é resultado, que é sustentável, aí sim você começa a definir o teu futuro e a tua visão de longo prazo muito mais sólida, muito mais sustentável. Mas voltando a esse ponto, Otávio, você falou um pouquinho aí da tua experiência, vamos dizer, deixa eu fazer e quebrar a cara, aprender e fazer de novo, deixa eu abrir o blog, deixa eu abrir o canal no YouTube, deixa eu abrir Lideracast, deixa eu fazer tudo isso. Sem dúvida, você sofreu para aprender, você errou em alguns passos, você tropeçou, você teve que levantar de novo, mas continuou com perseverança. O que eu queria, se você puder dividir um pouco com a gente, nessa tua experiência, o que você dá de dica, vamos dizer, para a gente enfrentar essa situação que a gente vive hoje, que é virtual? Quer dizer, o que você acha que funcionou bem, não funcionou bem? Queira ou não queira, hoje, nós estamos agora, nesse momento, com 234 pessoas nessa sala de reunião, todos participando dessa reunião, todos participando dessa conversa virtual, e isso há um ano atrás, que nós estamos completando um ano, né, de pandemia, há um ano atrás isso não teria acontecido. Então, fala um pouco para a gente a respeito da tua vivência, da tua experiência, e alguma dica que você pode dar nesse contexto aí, Otávio. Em primeiro lugar, eu quero que todos vocês saibam que para mim é uma honra estar aqui falando para um público tão seleto, 234 pessoas. Muitíssimo obrigado, tá? Eu acho que o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. Vocês estarem aqui comigo e com o Marco por essa uma hora, para mim é uma honra, saibam disso. Eu acho que a grande questão aqui, Marco, é o seguinte: a maneira como nós significamos as nossas experiências é determinante para os resultados que nós vamos ter. Então, você falou do erro, né? Eu acho que nesse mundo que a gente vive, em que tudo à nossa volta está mudando ao mesmo tempo e mudando aceleradamente, não tem jeito de não errar. Não tem jeito de não errar. Nós vamos errar, né? São problemas complexos. A resolução de problemas complexos envolve, primeiro, nós não temos todos os elementos que gostaríamos de ter para tomar decisão, mas nós precisamos decidir. E também, nós não conseguimos entender claramente a decisão que eu vou tomar, todas as repercussões que ela vai ter. Então, me parece que a resolução de problemas complexos eu vou tomar uma micro decisão, vou medir, vou ver como eficaz eu fui eficaz, tomo uma outra micro decisão naquela direção, não fui eficaz, tomo uma micro decisão numa outra direção e rapidamente eu vou corrigindo o rumo das coisas para chegar onde eu quero. Nós, pelo menos eu nasci em 72, né? Eu fui criado, e a minha criação, e talvez a criação de muitos de nós aqui, foi uma criação que valorizou os nossos acertos.
Nós éramos valorizados quando acertávamos e não quando errávamos. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ressignificar dentro de nós. Porque, como eu disse, certamente nós vamos cometer erros, nós não vamos encaçapar todas as bolas, isso é claro. Agora, como é que você tem significado os seus erros? Porque eu vejo os meus erros como grandes oportunidades de aprendizagem. Eu acho que a gente aprende mais quando erra do que quando acerta. Se o atacante vai lá, chuta e faz o gol, todo mundo vai festejar e etc. E tudo bem, eventualmente até vai ganhar o jogo. Mas se o atacante vai e não faz o gol, ele vai ter uma oportunidade ali de melhorar tecnicamente, de entender melhor com o técnico do time o que deu errado, com o posicionamento dos jogadores. Esse é o ponto que eu acho relevante aqui. E passem a significar os seus erros como oportunidades de aprendizagem. Cada erro que você cometeu está te aproximando da próxima vitória. Esse é um ponto que eu acho relevante. E não encarar que os erros, as falhas, vão te diminuir, vão te drenar energia, vão fazer você ficar, vamos dizer, com o coração azedo. Não pense dessa maneira. Todo mundo erra nesse mundo que a gente está. O erro é parte do jogo e nós precisamos significar. Ok. O importante é que a gente não fique errando sempre a mesma coisa, né? Obviamente, né? Vamos errar outras coisas, né? A gente tem que errar, aprender com aquele erro e aquele não vamos cometer mais, vamos cometer os outros, os próximos, né? Se a gente fica sempre marcando o passo, cometendo o mesmo erro, tem uma questão aí para ver, né? Mas eu acho que esse é um grande ponto, sabe, Marco? Desenhei essa estratégia, implementamos, não deu certo. Por quê? Fazer um PDCA. A nossa vida hoje é girar PDCAs para entender o que as coisas deram errado, o que podemos melhorar no próximo passo e dessa maneira vir construindo o sucesso em cima dos vários erros que a gente vai tendo. É assim como eu vejo. Muito bom, muito bacana. Obrigado pela tua visão e obrigado pelo teu exemplo, né? Porque, na realidade, de novo, se a gente fala de um líder inspirador, é aquele que sabe e viveu o que ele está falando, né? Então, não é só acadêmico, mas sim mão na massa, né, Otávio? É isso aí. Bom, pessoal, deixa eu mudar então para um outro momento aqui da nossa conversa. E o que eu diria é o seguinte, só para enfatizar um ponto importante aqui, né? Nós estamos gravando essa conversa, então é importante que vocês saibam disso. E caso vocês não tenham interesse ou não queiram que vocês apareçam em alguma imagem, seria importante vocês informarem, tá bom? E a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, nós vamos eventualmente aí tirar uma foto do grupo e tirar uma foto da tela aqui, tem pessoas que vão fazer isso, então se por qualquer motivo vocês não querem aparecer ou não gostariam de aparecer, fiquem à vontade para fechar a câmera, tá? Mas essas imagens não serão usadas em divulgação comercial ou coisa do tipo, possivelmente quem vai usar um pouquinho disso aqui no futuro é o próprio Otávio, que ele vai usar como conteúdo para os próprios meios de comunicação que ele está usando, para o próprio podcast que ele produz e para o próprio Lideracast, tá bom? Lideracast. Bom, tem algumas perguntas aqui, eu vou começar e eu acho que serve como um aquecimento, né? Então, um primeiro momento é aqui o Samuel, que está falando aqui, uma pergunta aqui para o Otávio, perguntando como funciona uma prospecção digital na sua ótica, de forma prática. Então, o que você tem para comentar a respeito disso, Otávio? Olha só, Samuel, eu acho assim, obrigado pela pergunta. Eu acho que primeiro eu tenho um produto, eu tenho um serviço que eu quero vender, né? Então, identificar claramente quem são os meus clientes potenciais. Isso não é propriamente trivial, né? Quem são os meus clientes potenciais? Quais são os tipos de uso que esses clientes vão ter do meu produto? Esse é um outro detalhe que também não é trivial. As pessoas podem comprar o seu produto e aplicá-lo de maneira distinta. Procura entender isso com muita clareza, porque as buscas na internet, você precisa ser mais específico nas palavras-chave, quem você quer buscar, em que região você quer buscar as pessoas. Essa configuração toda precisa ser muito detalhada, para que a ferramenta digital possa te dar uma resposta muito interessante e vá te ajudar a resolver essa questão que você tem, percebe? Acho que o pessoal está com o microfone aberto aí. Se for possível, por favor, fechar o microfone, para não... O microfone aberto acaba dando interferência. Por favor, obrigado. Então, Samuel, me parece que é por aí. É entender quem são os seus clientes potenciais, como eles usam os seus produtos e
O Google, o LinkedIn, ferramentas diferentes têm configurações diferentes. E aí você vai ter que trabalhar um pouco para entender essas configurações de palavras-chave e tudo mais, para que você tenha da ferramenta as respostas que você gostaria de ter. Esse é um grande ponto. E um segundo ponto que eu te diria é o tal do SEO, né? Search Engine Optimization. Essa é a bola da vez, sabe? Você precisa ter um certo traquejo com esse SEO para que você use nos seus materiais, seja nos seus textos, nas suas descrições de vídeo, palavras-chave que vão trazer pessoas para você, né? No sentido de que as palavras-chave que você usar vão referenciar você no meio digital. Isso também é uma coisa importante que eu aprendi a duras penas aí. E é um mundo novo, né, Otávio? Você é aprendizado todo dia, né? Agora, Não, falando um pouquinho... Oi, desculpa. Não, é um mundo novo e toda semana ele muda. Porque são novas ferramentas, são novas demandas, os algoritmos dessas redes sociais e da internet vão sendo adaptados, porque essas empresas, né, são todas empresas e gigantes, estão sempre buscando desenhar o seu algoritmo de maneira a, entre aspas, favorecer os clientes potenciais que somos nós a pagar pelas buscas, né? Então Exato. Nós temos sempre que vir, ou a gente vai botar a mão no bolso, que é uma possibilidade, ou nós vamos ter que desenhar muito bem o nosso site, os nossos textos, as nossas descrições, para fazer uso do algoritmo sem botar a mão no bolso, né? Agora, Otávio, um tema que me parece até conflitivo, mas seguindo nessa pegada da digitalização, da modernização, da transformação que o mundo vem passando. Tem uma pergunta da Priscila aqui muito interessante. Bom, tudo bem, nós estamos nesse mundo tão inovador e tão em processo de transformação ininterrupta. Como se destacar num segmento de vendas em que se trata de commodities? Ela falou em diesel, mas poderia ser polietileno, poderia ser soda cáustica, sendo um setor normalmente envelhecido, resistente a mudanças, onde o que os concorrentes fazem é apenas preço. Quer dizer, como que a gente, nesse contexto tão inovador e digital, vamos dizer, a gente pode, de alguma forma, se destacar em ambientes que são muito mais conservadores, vamos dizer. A Priscila perguntou. Obrigado, Priscila. Grande pergunta essa, tá? Eu tenho dentro de mim um certo dogma, que não existe commodity. Não existe commodity. Sempre nós vamos poder encontrar alguma perspectiva, seja do meu produto, seja da minha empresa, seja do meu modelo de negócios, que eu vou conseguir me diferenciar, né? Então, sempre que eu estou nesse desafio de buscar me diferenciar, sabe o que eu lembro, Priscila? Até a água tem diferenciação. Tem a garrafinha d'água de 60 centavos e tem aquela da Voz, norueguesa, de R$30. Para os mesmos mililitros de água. Então, olha não só para o seu produto, né? Você falou de diesel, não só para o produto. Olha entrega, prazo de pagamento. Olha o seu modelo de negócios. Olha o que os seus clientes valorizam. O que os seus clientes gostariam de ter que a sua concorrência não está oferecendo. Olha para dentro de casa, o que você está oferecendo que os seus clientes não valorizam e não estão dispostos a pagar por aquilo. Você pode despir a sua proposta desses atributos que o cliente não quer pagar. Então, tem muitas coisas que você pode fazer, Priscila, e aí eu te sugiro, sem querer vender o meu peixe aqui, vá no meu canal do YouTube, tem uma palestra minha de marketing business to business, onde justamente eu vou trazer aspectos de diferenciação, vender valor, com cases e exemplos que eu acho que vão poder ilustrar isso que eu estou te dizendo, e faz um contato comigo do LinkedIn, podemos trocar ideias e tentar enriquecer isso. Mas me parece que essa percepção de que nós temos que olhar para a nossa empresa e para a nossa relação com os nossos clientes 360 graus. De repente, antes da pandemia, podia ser que eu não conseguisse me diferenciar. Hoje, um ano depois, certamente os seus clientes mudaram, certamente a percepção deles mudou, outras oportunidades vão existir para que você consiga nessas frestas que vão acontecendo, porque a mudança vai acontecendo, é como se fosse um movimento de placas tectônicas, né? Como se fosse um terremoto. Nessas frestas que vão acontecendo entre as placas tectônicas, de repente, ontem não tinha uma fresta, hoje teve. Porque no seu cliente, de repente, aquele CFO acabou se aposentando, foi trocado por uma outra pessoa, mudou a mentalidade, tem alguém tentando mudar a cultura de um outro cliente, percebe? Continuamente as coisas estão em transformação e você tem que estar muito atenta, né? E tendo dentro de você a certeza que você vai encontrar
qual aspecto que você vai poder usar para se diferenciar da concorrência e ganhar um dinheirinho a mais. Assim é como eu vejo. Beleza. Otávio, excelente. A perspectiva aí é realmente muito interessante, né? Que commodity é essa, né? Eu vou dar um serviço diferente, vou conquistar e encantar o meu cliente, seja qual for o produto que eu Exatamente. tenha, né? Exatamente. Mas, muito bacana. Vou mudando um pouquinho aqui, quem está perguntando agora é a Silvia, e ela aí nessa linha de autodescoberta, de resgate individual, né? Como que você percebe e você trabalha essa mudança de comportamento baseado em valor e propósito? Como que você enxerga isso? Eu acho que o primeiro Silvia, ponto tá? Silvia, obrigado pela pergunta. Eu acho que nós temos que ser primeiro genuínos conosco, né? Entender exatamente o que a gente quer, quais são os nossos valores, o que faz o nosso coração transbordar e ter isso muito claro. Uma vez definido isso, caminha nessa direção. Eu acho que nós temos que trabalhar com o olho brilhando o tempo todo, né? Então, pode ser que na empresa que você está, com as atividades que você tem, o seu olho não esteja brilhando. Sai daí. Sai daí. Nós vivemos 80, 85 anos, talvez 90. Nesse nosso plano que nós estamos aqui, nós escolhemos vir para cá, nós escolhemos viver essa vida. Então, eu acho que 80, 85 anos é muito tempo para a gente não fazer aquilo que a gente ama. Esse é o primeiro ponto. Você vai encontrar o sucesso, a realização, a felicidade que você quer na medida em que você conseguir se dedicar para coisas que façam o seu coração transbordar, o seu olho brilhar. Então, esse é o primeiro ponto. E buscar os meios para caminhar nessa direção. Nesse século XXI que a gente vive, nunca antes na história da humanidade foi possível você fazer o que você quiser, Priscila. Hoje, nós podemos fazer o que a gente quiser. Nós podemos levar a nossa vida na direção que a gente quiser. Basta você entender para onde você quer ir, porque muitas pessoas reclamam que estão estagnados, que estão insatisfeitos, mas a pessoa também não sabe para onde ela quer ir, né? Para que você consiga ter a energia para sair da sua zona de conforto, primeiro ponto é você entender para onde você quer ir. Porque você pode sair da sua zona de conforto para frente, para trás, para o lado, para cima, para baixo, mas se você não tem muito claro para onde você quer ir, você não ajuda o seu cérebro a te ajudar nesse caminho. Então, entenda para onde você quer ir e caminha naquela direção. Parece que é por aí, Priscila. Beleza, ótimo ponto. Interessante, né, Otávio, esses contextos, porque nesse caminho nós tivemos também uma pergunta que é muito interessante. Bom, bacana, então lá no início a gente falou que o líder precisa aprender também e precisamos realmente nos reinventar e como que a gente faz para fazer isso, né? E aí a pergunta que vem aqui é bastante interessante no sentido de como contratar e como compor uma equipe para que a gente tenha essas pessoas que possam nos ajudar como líderes ou ajudar os líderes a realmente serem o melhor deles próprios, né? O que você acha disso? Eu concordo. O processo de seleção e recrutamento é um processo muitíssimo importante em qualquer empresa, né? Muitas vezes relegado, né? Mas é muito importante para você conseguir, primeiro, mapear exatamente o que a empresa quer. Isso já é um desafio que muitas vezes acaba o taco espirra já ali, né? Na descrição exatamente do que a gente quer contratar, né? Quando você faz uma entrevista com as pessoas, todo mundo vai trazer só o seu lado legal, né? Todo mundo é proativo, todos têm responsabilidade, são comprometidos, gostam de desafios, gostam de mudança, né? Eu concordo que é um desafio. O grande ponto, me parece, é conversar com essas pessoas, com amigos dessas pessoas, e não simplesmente contratar, e é o que acontece muitas vezes, não simplesmente contratar pelo LinkedIn ou pela internet, e buscar referências, e buscar outras formas de você ver qual é o track record dessa pessoa, do ponto de vista de comportamentos, né? Eu tenho usado muito uma ferramenta que eu acho muito rica, que chama Enneagrama, né? É mais uma ferramenta de mapeamento comportamental e de personalidade, né? E é muito importante, eu, na verdade, uso o Enneagrama, tem outras aí, mas eu acho que é importante, na hora da contratação, que eu entenda quem eu estou contratando em termos de personalidade. E às vezes uma entrevista não é suficiente. Por mais que a pessoa passou pelo RH, passou por um supervisor, veio conversar comigo, conversou com 3, 4 pessoas da empresa, eu concordo que é um desafio você identificar esses traços de personalidade ali com conversas de 30, 40, 1 hora, né? Então, o grande ponto é, o que essa pessoa já fez, e a internet também te ajuda, né? O que tem dessa pessoa, quem é amigo dessa pessoa, quem você conhece que também conhece essa pessoa, que pudesse te dar alguns elementos, né?
quantas cascas de banana eu já consegui desviar em função do meu networking, né? Puxa vida, que você conhece essa pessoa, trabalhou com você, vocês trabalharam na mesma empresa, por mais que não trabalharam juntos, que percepção você tem, né? E é incrível como muitos profissionais não têm esse cuidado e acabam se queimando porque deixaram nas empresas por onde passaram uma impressão ruim, enfim, não conseguiram construir as pontes, que de repente gostariam de ter construído. Me parece, Marco, que é um pouco por aí. Esse realmente é um desafio que precisa ainda ser explorado. Agora, um outro ponto legal é, nesse processo de recrutamento e seleção, as novas startups que estão nesse mundo estão dando um banho, hein? Elas estão conseguindo, com os algoritmos que têm, mapear a personalidade dos candidatos de uma maneira muito mais refinada do que as entrevistas antigas. Então, também tem esse aspecto, olhar para o lado, ver o que as principais empresas estão fazendo e como é que a tecnologia pode nos ajudar. Porque nesse ponto do mapeamento psicológico, os algoritmos fazem um trabalhão e nos ajudam muito nesse ponto, viu? Excelente, muito bom. E eu acho que foi interessante porque você explanou e ampliou um pouco mais. Você respondeu aí a pergunta do Júlio e do Lucas, tá? Eu considero que você juntou as duas aí. E agora eu queria, na realidade, encaixar com uma da Silvana. E ela é muito simples, mas é uma pergunta que dá pano para manga. Quase dá para fazer um webinar específico sobre isso. Mas, Otávio, o que você pensa das metodologias ágeis no ambiente de vendas? Olha só. As metodologias ágeis, na minha cabeça, eu não sou um especialista em metodologia ágil, tá? Mas na minha cabeça vamos errar rápido, corrigir rápido, errar rápido de novo, corrigir rápido de novo, e vamos nos aproximando, assim, nesse processo do nosso objetivo, né? Então, eu acho que sim, elas são interessantes. Essa ideia de você reunir pessoas com diversos backgrounds para resolver um problema, para propor uma solução, para encaminhar alguma coisa, eu acho bem interessante, né? Mas nós temos que ter um cuidado que nesse relacionamento com o cliente a gente tem que ter um cuidado com esses erros, né? Muitas vezes o que eu percebo é que no afã, no ímpeto de tentar ser ágil e tentar acelerar as coisas, a gente acaba, às vezes, deixando a nossa relação com o cliente um pouco estremecida, gerando algumas arestas aí, né? Então aí precisa ter esse cuidado. Então é uma ferramenta interessante, são perspectivas interessantes para resolver problemas, mas a gente tem que ter o cuidado de nos blindar de alguma forma para não respingar algum ácido no nosso cliente que pode, de repente, prejudicar a nossa relação de longo prazo, né? Eu sempre encaro a minha relação... Tem um pouco do equilíbrio. Tem um pouco do equilíbrio entre ser ágil, aprender, errar e errar de novo, e fazer certo da primeira vez, que também não é fácil. Às vezes você pode até não atingir a expectativa do cliente pelo tempo, você pode demorar muito, mas eu queria escutar, e nós temos aí 2 minutinhos, Otávio. A minha pergunta seria a seguinte: eu queria escutar um pouco de você, o que você tem a dizer a respeito do que se espera daqui para frente desse contexto que a gente está vivendo, né? Nós estamos há 1 ano nessa situação, obviamente as coisas serão diferentes, não sei se serão totalmente diferentes, na hora que as vacinas tiverem efeito, e a gente voltar a ter a possibilidade de interagir socialmente, mas um pouco da tua expectativa. Eu sei que isso é mais ou menos como perguntar qual é a situação da inflação no Brasil ano que vem para o economista. Nenhum vai acertar, né? E todos vão ter explicações para dizer por que não. Mas na tua perspectiva, com a tua visão, com a tua vivência, o que você acha que tem aí, dobrando a esquina daqui a pouco, aí, depois que a gente estiver com esse negócio contornado, as vacinas tendo tido efeito, o que vem pela frente? Eu acho que essa experiência que nós tivemos com a pandemia, com o isolamento social, mudou profundamente todos nós, né? Muitos de nós iam para aquele almoço na casa da sogra com um coração azedo danado, achando que ia ser uma chatice danada, ficar com aquele cunhado lá. 6, 8 meses depois, estava todo mundo louco para aquela oportunidade de estar com as pessoas e conviver com os familiares, né? Então, isso nos mudou profundamente, com a digitalização que veio e também transformou a nossa vida. Então, me parece que esse pós-pandemia, vamos dizer, depois da vacinação e tudo mais, nós não voltaremos a ser o que éramos. Essa experiência do isolamento social, a experiência do trabalho remoto mudou profundamente todos nós, abriu uma série de possibilidades interessantes para que a gente possa explorar, né? Então, eu acho que o grande ponto nosso é olhar com uma visão otimista essas perspectivas todas que existem aí, identificar exatamente que caminho que você quer levar a sua vida. Temos a possibilidade, nesse século XXI aqui, como eu disse, de fazer o que a gente quiser. Você pode levar a sua vida para a direção que você achar
porque a tecnologia permite que você comece a gerar renda com o que você quiser. A internet é um oceano, qualquer micro nicho tem uma potencial de gerar receita danado. E se você estiver engajado, engajada, comprometido, comprometida com o que vai fazer o seu coração transbordar, certamente você vai conseguir se conectar com os seus clientes potenciais e trazer transformação para a vida deles. É assim como eu vejo, né? Aqui, vamos voltar 100 anos no tempo, começo do século XX. A indústria automobilística começou e todo o pessoal que estava no ecossistema de carroças e carruagens começou a se sentir ameaçado. E tinham pessoas que projetavam carroças, que construíam carroças, faziam manutenção de carroça, que criava cavalo, veterinário de cavalo, limpava o cocô do cavalo pela rua, e, enfim, domava os cavalos. Esse pessoal se sentiu ameaçado por essa florescer da indústria automobilística. E realmente levou uns 20 anos para que o motor a combustão substituísse os veículos de tração animal. Só que essa indústria automobilística gerou 5 vezes mais empregos do que o ecossistema das carroças e carruagens tinha. Então, eu vejo que a tecnologia está mudando, é desafiador, quais competências adquirir, a velocidade que as coisas estão é uma loucura, mas existem diante de cada um de nós, a cada momento, infinitas possibilidades. E quando a gente encara dessa maneira, com uma visão de abundância, esse é um outro ponto, para de pensar na escassez, traga para dentro de você uma vibração de abundância, porque a verdade é o seguinte, tem para todo mundo. Quando você vibra na escassez, você não consegue se conectar genuinamente com o outro, porque se só tem para mim, você não quer dar para o outro, porque só tem para você. Na verdade, tem para todo mundo. Tem sombra para todos nós, tem sol para todos nós, tem água, comida para todos nós. Quando você encara a vida dessa maneira, sob esse prisma, me parece, Marco, e toda a galera que está aqui nesse fechamento, que você vai buscar aquilo que realmente te faz feliz. E você vai buscar e construir as competências e hábitos e pensamentos que você precisa para criar essa realidade que você quer. É assim que eu vejo, meu caro.